Mostrando a Cara começa agora e trazendo uma pessoa bonita, porque esse programa é assim, a gente mostra a cara, mas tem que ser de gente bonita, senão você não vai conseguir assistir o programa. E ela é linda, além de ser uma excelente profissional. E ela tem coisas novas, você que trabalha, que gostaria de fazer alguma coisa por alguém, assista agora o programa com Bartira Gomes de Almeida. Bartira, ela é conselheira da Morar Construtora e diretora-presidente de uma ONG, Instituto Ponte. Vamos conversar tudo com ela, que fazer fofoca a gente faz aqui com ela e não com vocês, tá? Olá, Bartira. Seja bem-vinda. Que bom. Bom estar aqui com você, meu professor. Que legal. Que bom, tá ouvindo? Eu fico todo mês. Vamos lá. Bartira, minha primeira pergunta é essa. Quem é Bartira? Bartira é a mãe do Caio e da Ana. Caio e Ana, meus filhos. Qual a idade do Caio? 14, Ana 12 anos. Que legal. Adolescente, você está naquela fase da ebulição em casa, então. Por isso está rindo à toa, tá? Já não troca mais fralda, né? Não é Caio, não é Ana? Vamos lá. Eu gosto da criançada, ainda tenho 3 enteados, de 19 a 16. Então, de 12 a 19 são 5. Com 5 pessoas. Mas meus enteados não moram? Não moram em Vitória. Ah, essa é uma casa leve, quase república, independente da Bartira. O nome do seu marido, Bartira? Flávio Veríssimo. Flávio? Veríssimo. Veríssimo. O que faz o Flávio? Só para a gente entregar tudo aí, Flávio, presta atenção. Ele é um empresário do ramo industrial. Da indústria. Da indústria. E Bartira? Você é de Vitória, Bartira? Não, sou candanga. Candanga. Brasília. Você é de Brasília. Meus pais... É difícil achar quem nasce em Brasília, já quem foi para Brasília, né? Aliás, todo mundo quer ir para Brasília, né? Meus pais, eles são do Espírito Santo. São capixabas? São capixabas. Qual o nome deles? Sebastião e Delva. Delva. Isso. Qual a idade dos seus pais, Bartira? Papai hoje fez aniversário agora, 73, mamãe tem 71. Crianças, 2 meninos, que bom. E eles formaram aqui em engenharia, eles eram muito pobres. E aonde tinha... Eles se conheceram na faculdade? Na faculdade. Rendeu, hein? Rendeu. No cursinho, na verdade. Papai foi dar aula para a mamãe de química. Ensinou bem, porque aqui ó, o resultado aqui do exercício, muito show. E aí, quando eles formaram, tinha emprego em Brasília. Então, eles participaram da construção de Brasília. Aí, por isso, eu e meus irmãos nascemos lá. Não tinha muita televisão naquela época, e além de trabalhar, eles se divertiam. Os dois são de Brasília. Você veio em Brasília até que idade, Bartira? Até 7 anos. Até 7 anos. Gostava? Você tem lembrança disso? Não tenho, Gob. Era muita obra, muita... O meu pai sempre... Trabalho e pessoa física sempre foi a mesma coisa. E eu lembro, minha lembrança é que a gente sempre foi passeio de fim de semana visitar as obras. Visitar só, que legal. Meu pai era prazeroso isso. Vamos aprender, vamos junto, era um programa família. Isso enquanto ele era funcionário e depois também quando ele fundou a Morar, nós voltamos para Vitória, continua a mesma coisa. Ele fundou a Morar em Brasília? Não, ele fundou no Espírito Santo. Aqui, ele veio então, terminaram as obras em Brasília, veio para o Espírito Santo, você com 7 anos. Na verdade, teve um meio de campo em Belo Horizonte antes, que ele foi abrir a superintendência da Encol em Belo Horizonte. E aí depois eu vim para o Espírito Santo. Aí vocês ficaram quanto tempo em Belo Horizonte? 2 anos. 2 anos também. Quem vem de Brasília para Vitória passa lá, né? Necessariamente. Chegar em Vitória, você estudou onde? Qual sua formação? Eu sou engenheira civil, formada na UFES. Como programa de final de semana, visitar a obra tinha que ser, né, gente? Então... Nossa família é de engenheiro, porque meu pai e minha mãe são engenheiros, eu sou engenheira, meu marido é engenheiro, casei 2 vezes com engenheiro. Você gosta de obra, hein? Isso é que Mas eu juro que eu acho que eu fiz engenharia por opção e não por obrigação. E você trabalhava, não foi por convencimento, né? Porque seu parque de diversões eram as obras. Você falou, hoje em dia a gente é Disney, a criançada vai para Disney, né? Não se leva para ver obra. Mas você acha... você chegou a trabalhar como engenheira há algum tempo, assim? Muito tempo. Pesado? Na obra, capacete? Eu fui por 10 anos diretora técnica da Morar Construtora. Então eu era realmente, a área de obra ficava sobre minha responsabilidade. Aquilo que você conheceu no final de semana, passou a ser o seu dia a dia, de segunda a domingo. Bartira, como é que é uma mulher, engenheira civil, comandando homens? Você teve alguma dificuldade alguma vez? Você tem algum relato nisso?
Você é uma pessoa muito firme, parece. Eu acho que você é daquela, se o cara não fizer, você vai fazer ou vai embora. Eu acho que é assim. A minha experiência é que ser mulher no meio do monte de homem é uma vantagem. Porque se você se respeitar, você será respeitada. Eu nunca me senti assim desrespeitada, só se você se postar de uma maneira correta. Então você ser diferente é bom, não é ruim. Então você até tinha, isso te lhe dava privilégio, né? Quem é que ia recusar um pedido da diretora? Não é assim, não. Também que é. Não, porque uma vez eu vi numa coisa militar, na polícia militar, aqui no centro de Vitória, a tenente pediu que o soldado varresse o postozinho. Ele mandou que ela varresse, que a mulher era ela. Claro que o cara praticamente teve problema, foi punido. Por que o homem, você acha, Bartira, você, engenheira, mulher de sucesso, empresária de sucesso, hoje doando, fazendo um trabalho bonito, por que você acha que o homem vê a mulher como um segundo lugar? Ela não é o primeiro, ela é um apoio ao homem. Quer dizer, você acha que isso existe, está mudando ou já mudou? Minha pergunta não tem sentido nenhum. Eu nunca me senti discriminada. Então, muita gente fala, eu acredito que exista, mas eu nunca me senti discriminada na pele. Eu acho ser mulher diferente, bom. Você não titubeia diante de um homem, você tem que dar ordem, faz. Não tenho. Você aprendeu, assim, você foi criada, eu acho, nessa executividade, né? Eu acho na vida pessoal, Bartira, como é que vai essa mulher lá pro, como é o nome do seu marido, perdão? Flávio Veríssimo. O Flávio. Como é que é? Eu acho que eu devia fazer essa pergunta para ele. Ele vai responder melhor. Eu acho que o homem, para aceitar essa mulher, ele também tem que ser forte. Então, ele sempre procurou uma mulher que não fosse... Ele falou assim, ele também é casado pela segunda vez, eu falei, eu quero uma pessoa que seja independente. Foi características que ele procurou. Ele fala que eu sou difícil, mas... Ela ri, é difícil, é preciso suar mais a camisa, tá, para conquistar o homem. Mas ele é muito feliz com a mulher que ele tem, é assim que ele quer que ela continue. Legal, sorrindo. Porque aí são pessoas que um tem que conquistar o outro, né? Quando a submissão um manda no outro, eu acho que isso não é legal no relacionamento. E para os seus filhos, como é que é a mãe Bartira? Muito protetora, muito cobradora, muito concessiva? Eu gosto de educar a pessoa por responsabilidade, o Caiana, e não por proibição. Então, meus filhos sempre puderam fazer as coisas. Nesse sentido, assim, eu vou sozinho, eu não sou aquela mãe que fica debaixo da minha asa protegendo. Então, eles não me veem tão... Comparado com outras mães, eles me acham mais liberal, nesse sentido deles poderem fazer as coisas. Isso. Em que momento que a Bartira mãe atua, por exemplo, diante de uma decepção deles com o mundo, uma orientação, em que momento que você deu a liberdade, mas aí você vê que, eu tenho que alertar, eu tenho que orientar. Ou você é daquelas, deixa quebra-cara, minha mãe é assim, quebra-cara, aí depois a gente conversa. Você, Bartira? Um pouco dos dois. Acho que nem 8 e nem 80. A pessoa tem que ter as suas experiências, mas você como mãe vai ali tentando que ele acerte, né? Acendeu a luz vermelha, você interpreta. Com certeza. Legal. Não, com certeza. Eu acho que é muito por exemplo a educação. Eu acredito mesmo nisso. Então eu acho que os meus filhos me fizeram uma pessoa melhor. Porque eu falo, eu preciso dar o exemplo para eles, que é o mais importante que a gente tem do que eles falar. Eles são super felizes, vamos dizer, no meio dos colegas, deve dizer, minha mãe é diferente, minha mãe não é assim, ela deixa eu decidir, eu que falo. Eles se sentem, eles têm esse orgulho da mãe, de ter... Você então não é uma mãe, vamos dizer, você é uma orientadora, além de ser mãe, mas você não cumpre aquele papel só de abraçar, beijar e sair fora e passar a mão na cabeça. Vou falar que eu sou tão boazinha assim também, pode tudo não, também não é desse jeito não. De uma maneira geral, lógico que criança tem que ter limite. É muito importante ter limite, mas eu acho muito importante eles viverem as experiências dele. Hoje a gente tem visto na nossa sociedade jovens morrendo por trânsito, carro, bebedeira,
a questão que voltou à tona agora, a questão da contaminação pelo vírus HIV, por causa do descuidado dos jovens que relaxaram, essa permissividade. Vemos também, por outro lado, que jovens preocupados com isso estão se casando de imediato com 20 anos, aí se separa com 1 ano. Bartira, como é que você vê a juventude brasileira e, na opinião, não mais da mãe, e sim da executiva, da profissional Bartira, as perspectivas da juventude brasileira? Nós precisamos ajudar esses jovens, o caminho que eles têm que seguir, dar bons exemplos. Eu tive um exemplo agora em casa, meu filho tem 14 e eu coloquei ele para estagiar esse semestre. Então ele, que enquanto ficava com os amigos nas férias, o programa é só, às vezes acorda tarde, quer sair, Rock, quer ficar na rua, só rock. É. O dia que ele foi estagiar, ele voltou com outra cabeça. Porque ele viu o exemplo de pessoas que estão lá estagiando, que estão pensando em outras coisas. Então, foi muito bom. Com 14 anos já está trabalhando. Não foi estagiar só. Trabalho, estágio é trabalho, né? Aliás, tem estagiário que trabalha mais do que o titular. Não, mas ele só um período curto, também curtiu as férias, foi um período curto de estágio. Não, mas é que legal, enquanto muitos ficam passando a mão na cabeça dos filhos, meu filho não vai ter a vida que eu tive, meu filho não vai ser isso. Aí depois não tem um filho, tem um problema. Bartira, nosso primeiro bloco encerra agora, estou adorando a conversa, mas a gente tem que falar sobre a profissão, sobre sua atuação também. E isso, essa entrevista da diretora-presidente do Instituto Ponte, fica para o segundo bloco. Então não sai daí porque você não viu nada. Voltamos já já, mostrando a cara com Bartira Gomes de Almeida. Olá, voltamos, mostrando a cara, volta, entrevistando essa pessoa agradável, inteligente e que sabe responder como ninguém. Bartira Gomes de Almeida, empresária, quer dizer, atualmente só conselheira, né? Ela atualmente é executiva de uma ONG. Bartira, depois você é sócia da empresa de engenharia, com certeza, você é uma pessoa bem, recebe muito bem, você tem um patrimônio excelente. De repente você resolve mudar isso. Como é que foi esse processo? Até para ensinar você que está aí, que não tira a mão do bolso, juntando, você que está em carros roubando, juntando, não vai te levar a nada para deixar para os outros, para filho. Eu queria saber de você essa transformação. Primeiro, essa percepção, foi uma coisa existencial, foi espiritual, de repente começou a te incomodar, trabalhar, juntar e juntar mais o quê? Acumular. Eu tenho amigos, empresários, dizem assim, eu não preciso de mais nada, então agora eu fico olhando o que eu posso ajudar, porque o dinheiro que eu tenho, eu vivo mais 2 vidas, que eu já vivi, então, e vive de jatinho, fazendo o que quer. Como é que se dá isso? Porque tanta gente que tem bem menos, que poderia, às vezes, dar uma comida e não faz isso porque é miserável, outros que entram para roubar, e lá vai. Me diz isso, foi uma mudança espiritual. Que revolução foi essa? Na alma e nas diretrizes da Bartira. Eu sempre tive muito comigo um projeto maior, que é assim, eu vou lutar muito para ser sempre feliz. Então foi uma coisa que eu sempre me questionei na vida. Eu trabalhei 20 anos como executiva da Morar, hoje estou só nos órgãos de conselho. Você entrou com um ano? Hoje eu tenho 41, comecei com 21. Não, pai, tá linda. Obrigada. E não tem botox, eu tenho. Obrigada. Você não, você. E aí, quando eu comecei, fui muito realizada. Aprendi muito. Eu nasci numa família em que meu pai falava, a pessoa se realiza pelo trabalho. Falava não, ele fala até hoje. Mas eu estava, diria, um pouco desequilibrada, porque lá na Morar, na minha família, tem muito conceito de trabalho. Muitas horas. E eu queria equilibrar um pouco mais a minha vida. Isso foi um dos motivos que me levou a procurar... Você queria uma atividade de generosidade ou artística? Você ainda não sabia o que era? Não sabia o que era. Como foi esse processo? Você estava satisfeita, porém não realizada ainda. Ou realizada, porém não satisfeita. Exatamente, realizada, mas sentindo que faltava ainda alguma coisa. Então eu resolvi
Eu falo que na loteria genética eu fui sorteada. Eu nasci numa família maravilhosa e que eu tenho muita oportunidade na vida. Eu sou uma abençoada. Que bom. E aí eu comecei então a procurar o que eu posso fazer. Eu recebi muito da vida. Como é que eu posso retornar um pouco isso? Vai prestando atenção, hein? Aprende. Anota. E a minha maneira foi conversar com as pessoas. Então, logo que eu deixei as minhas funções executivas, hoje eu gasto uns 30% com a morar e com as coisas da família, eu comecei a conversar com as pessoas que tinham feito mudanças na vida, que tinham envolvimento na área social, qual que é o trabalho que elas faziam. Foi muito rico, eu conversei em torno de uns 25... Então, lhe bateu, lhe deu uma vontade, uma necessidade de distribuir um pouco do que você tinha, um pouco do que você aprendeu para pessoas que não tivessem a mesma felicidade de ter nascido, ter sido abençoada, de nascer numa família como a sua, é isso? Na verdade, eu fui em busca de alguma coisa que para mim ainda não estava... Você não foi para o Tibete, né? Para a Índia, lá virar monge, esse negócio. Tem pessoas ano sabático, não sei aonde. Não, eu adoro pessoas. Meu negócio é conversar, me relacionar. E as pessoas que eu conversei, que tinham um envolvimento grande na área social, elas me falaram, na área social, você recebe mais do que você dá. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu falei, esse negócio de receber mais do que dar, deve ser bom, né? Que eram pessoas felizes. Eram pessoas felizes, elas se doaram de ou patrimônio, ou trabalho, ou só a presença física, e tinha um retorno muito grande. Então eu comecei a procurar assim, aonde que eu me encaixo nisso? Eu também quero poder, eu vejo muito propósito nisso, de você poder devolver isso tudo que você... Você não vai poder levar, né? Não vai poder levar, senão depois fica nem com a cara do Cerveró, né? Aquele olho caído, só olhando o dinheiro ali, entrando um para cima, olhando onde roubar, e o de baixo contando o dinheiro. A coisa divertida aquilo. E aí? Aí você, tudo bem, você percebeu que fazer uma atividade solidária lhe traria o conforto que você precisava. Um lado realizado, mas um outro precisando, talvez, a alma, o espírito, ter esse conforto. E aí eu comecei a procurar como que as minhas características se encaixavam nesse setor. Porque eu não sou aquela pessoa que tem a característica de ir no hospital trocar a fralda. Tem muitas pessoas que fazem isso e são muito realizadas. Não é o meu perfil. Eu comecei e eu falava assim, gente, eu não tenho que inventar a roda, tá tudo aí. Então eu comecei em busca dos projetos que existiam pelo Brasil. E eu vi iniciativas muito legais. E eu falei, beleza, eu gosto disso, então deixa eu me juntar no Espírito Santo para fazer. Isso foi aonde eu me encaixei, que é conectar doadores a bons projetos sociais. Muita gente quer doar. As pessoas querem poder contribuir. Elas não sabem como. Elas têm dúvidas se o dinheiro que ela está doando vai chegar no destino final. E do outro lado, tem projetos maravilhosos, feitos com amor, feito com carinho, muita seriedade, que não tem um impacto maior porque eles não têm recurso. Então eu falava assim, então nós temos que fazer a ponte entre essas duas áreas. E quem no Espírito Santo fazia isso? Eu voltei para procurar aqui dentro. E para mim, eu vi no Rio, eu vi em São Paulo, e para minha surpresa não tinha ninguém. Então, no fundo... A ponte entre quem quer investir no social, ajudar, cooperar com a sociedade, não com os órgãos públicos e tal, porque isso já tem os recursos próprios, de pessoas que estão lutando por um espaço, buscando, tentando passar uma ideia, fazer um trabalho, ajudar os outros. Isso. Você, pessoal, vou juntar isso. Isso. É o projeto Bartira Esperança, da melhor qualidade, que não está ganhando com imagem. Na verdade, eu insisti muito para estar aqui hoje. Mas não é bem da Bartira, porque... Então, nessa ideia, é de um grupo que está junto comigo. Eu não estaria aqui hoje se não fosse todas essas pessoas que querem fazer o bem comigo. Você chamou primeiro essas pessoas para criar o Instituto Ponte, ou você criou o Instituto Ponte e foi buscar
esses parceiros? Eu quero que você me fale deles, dê os nomes, aqui você pode falar tudo. Tá? A gente não tem frescura, não. Pode falar de outra empresa, não tem problema, não. A gente não tem medo da concorrência, não. Como eu não achei ninguém no Espírito Santo que fazia ponte, então eu tive que fundar uma associação sem fins lucrativos. E uma associação não é sozinho. Então aí eu já busquei as primeiras pessoas para fundar a associação comigo. Quem foram essas pessoas, Batista? Quem são? O Paulo Tasso está no nosso conselho, o Alain Azevedo, o Domingos de Azevedo, a Delva, minha mãe, é a tesoureira, que ela é conhecida pelos custos, e a Magali também fundou comigo a associação. Mas assim, foram ótimos, mas são até super aí você parceiros. Não tinha empresário, esses não são os doadores. Esses eles não são os doadores. São a diretoria, o conselho. Que fundaram comigo. Legal. E aí eu fui... Fundou. E aí você pensou, e agora? Não, já fui pensando junto, né? O planejamento é conjunto. Fui conversar com os empresários, pessoas que eu já tinha feito aquela conversa inicial, que acreditam, eu também quero fazer o bem. Então, temos como patrocinadores do Instituto a Wine.com. Rogério foi muito parceiro, sempre acreditou no projeto. Wine é uma empresa brilhante também, né? Perfilados Rio Doce, temos a Paraty Empreendimentos Imobiliários e temos mais empresários capixabas que acreditam e são doadores. E, por outro lado, eu também tive parceiros, empresas doando serviço. A Sete Comunicação tem feito um trabalho muito legal, fez o nosso site, desenvolve todas as nossas apresentações. Por favor, qual é o site? Já fala aqui. Agora você pode falar para a sua câmera ali, para as pessoas acessarem. E pelo site elas podem entrar com uma proposta, um projeto, ou também se propor a ser um patrocinador, um parceiro? O nosso site é www.institutoponte.org.br. Lá no site tem, eu quero também participar desse projeto. Tem uma aba que é Participe. Mas é doador ou com o projeto? E depois eu quero que você fale a natureza dos projetos e convide as pessoas que tenham boas ideias ou que tenham disposição de contribuir, de colaborar, que queiram mudar um pouco a sociedade brasileira, que é muito bom a gente tem dinheiro, viaja, vê o mundo moderno, Nova York, Europa, cultura, e chega aqui, faz completamente diferente, derruba o patrimônio histórico, agride os outros e quer para si. Eu conheço muitas pessoas que fazem isso. Porque elas têm uma vida lá fora, elas não vivem aqui dentro, praticamente. Não, mas tem muita pessoa boa aqui. Eu sei. Tem muita gente boa. Tem também, e estão do seu lado. Estão do meu Por lado. isso eu quero que você fale. São essas que a gente tem que divulgar. Eu tenho que falar, tipo assim, a Vânia da Selecta está muito parceira, Estela Miranda, tem muita gente boa, o Haroldo Santos está dando toda a contabilidade, tem muita gente boa envolvido que está lutando comigo. Hoje, nós temos basicamente 2 projetos. Um projeto Arredondar, que vai ser um projeto relacionado ao troco, que eu estou trazendo para o Espírito Santo, é uma ideia semelhante àquela que teve na Terceira Ponte, em que você doava. Só que isso vai estar em supermercado, padaria, e vai estar claro ali para onde a gente está doando, e o Instituto Ponte estará monitorando essas organizações que receberão esses valores. E tem também um outro projeto, que é o projeto Bom Aluno, que é uma iniciativa que começou em Curitiba há 20 anos, que eu gosto de falar que é assim, uma porta de entrada para aquele aluno da escola pública, com renda familiar limitada, que quer mudar o seu futuro. Então, assim, nós estamos montando todo um projeto, já conversei com a Prefeitura de Vitória, com a Prefeitura da Serra, em que eu quero oferecer para esses alunos que querem e que têm vontade da universidade, de entrar no trabalho, a mesma coisa que eu ofereço para o meu filho. Eu até me emocionei, você me remeteu, esse dia eu conversando com uma pedagoga, estava eu tomando um banho de cachoeira em Santa Leopoldina, e tinha uma moça também na mesma cachoeira, e ela me falou que era pedagoga e que trabalha coordenadora de uma escola em Vila Velha, uma escola muito boa, e que ela sofre muito pela falta de oportunidade. Ela falou assim, eu tinha uma aluna, o que a gente no Brasil pode dizer para essas crianças pobres, muito pobre, ela adorava estudar, é excelente aluna, ela cresceu, eu pedi, quando eu pego um ônibus, ela é cobradora do ônibus. Eu até me arrepiei agora, ela era uma das meninas mais inteligentes, e aí eu vejo que era menina cobradora do ônibus, e perguntou, por que você parou? Porque minha casa precisa de comida, professora.
Esse projeto ajudaria essas crianças? Ajudaria? Com certeza. Eu, antes do setor social, eu não conhecia que essas crianças, elas circulam muito pouco. Quem nasce numa região carente, raramente sai da sua região. É comum... A passagem dá 1 quilo de farinha. É comum um menino de 12 anos nunca ter ido na praia. Então, essa criança não sonha, porque ela não sai do bairro, o sonho dela é muito limitado. Então, esse projeto nosso, pega essa criança, ensina ela a sonhar, ensina que ela é boa como o meu filho, ela só precisa ter oportunidade. Sem dúvida, que bonito, gostei. Bartira, então, no site www.institutoponte.com.br .org.br, perdão, institutoponte.org.br. Isso. É uma entidade, uma instituição que queira ser parceira, contribuir, pode se inscrever ali, e a que queira participar desse projeto, receber esse suporte, também pode se cadastrar ali. Também. Não só a entidade, como pessoas físicas também podem ajudar. Estudantes e tal. Pois é, você ouviu tudo, né? Infelizmente, o programa tinha muito mais coisa para perguntar, mas já falaram que chegou ao fim, até já estamos ultrapassando. Eu agradeço a sua presença. Bartira Gomes de Almeida, diretora-presidente do Instituto Ponte, uma instituição que veio para fazer a diferença na relação entre empresários, pessoas de bom coração e pessoas que precisam, instituições que trabalham isso. Não é assistencialista, pelo contrário, né? Ela é geradora. Transformadora. Ela é transformadora. Então, Bartira, eu deixo a câmera para você falar o que você quiser e fico muito feliz de ter conversado com você. Moça da Cara agradece a sua presença e deixa o seu espaço. Tem o seu projeto de sempre ser muito feliz, de buscar a felicidade. E fazer o bem é o melhor caminho. Obrigado. Você ouviu Bartira Gomes de Almeida, essa mulher fantástica, executiva, engenheira, diretora presidente do Instituto Ponto, e que trouxe o coração dela para a gente, além da história dela. Bartira, muito obrigado. Fica aí, não sai daí não, que o programa tem outros programas e a gente continua e vai trazer mais gente legal para você conversar. Obrigado, Bartira. Obrigado, Gobi.